uma partitura musical. É impensável para mim, como artista, ou para qualquer artista, diante desse papel, não ter liberdade de expressão. O que é uma partitura? Papel com bolinhas pretas. A obra musical, a arte, ela acontece quando o artista recria. De um lado da história está o compositor, aquele que colocou essas bolinhas pretas aí. E do outro lado estamos nós, durante a cronologia da vida, trazendo novamente vida a essas bolinhas pretas. Não se trata de revivê-las, não se trata de reproduzi-las, trata-se de recriá-las, um processo criativo. E todo processo criativo pede necessariamente uma única coisa, liberdade de expressão. Eu posso, dentro do que a partitura me propõe, colocar o que eu entendo, o que eu vejo, falar ao piano, aquilo que isso diz para mim. Nunca fui censurado por isso. A minha vida profissional já me levou a tocar do México, à África do Sul, de Nova York a Dubai, e da Argentina à Polônia, enfim, gravando com um monte de orquestras. A minha vida de artista me permite ser quem eu sou e dizer o que eu vejo em cada obra musical com a minha própria leitura. Nunca fui questionado por nada, nem por ninguém. O grande problema hoje, e aí eu começo a entrar um pouquinho nas raízes, que já foram muito bem abordadas aqui, eu só quero transferir os conceitos que já foram abordados para a música, para que vocês entendam como a pornofonia atual, a degradação moral, inclusive a nível criminal, do que hoje as pessoas chamam de um artista de música, tem contribuído para o emborrecimento coletivo e para a manipulação de toda uma população que se tornou uma população não pensante. A arte, ela pode te fazer uma pessoa mais crítica, do bom sentido da palavra. E o emburrecimento te faz você ser uma pessoa dócil, com uma docilidade muito mal entendida, de abaixar a cabeça e dizer amém para coisas que a gente deveria contestar. Veja só, nós seres humanos somos animais racionais. Nós somos animais. Todos nós aqui somos animais. Nós temos um lado animalesco, onde estão todos os nossos instintos, os instintos de preservação, os instintos de procriação, os instintos. Eles falam dentro de nós? Claro que sim. Mas não são esses instintos que nos caracterizam. Porque nós somos animais racionais. E é na racionalidade que nós encontramos a humanização. O que nós entendemos por racionalidade, por alma racional humana? Duas características que foram extensamente abordadas aqui. A inteligência e a vontade. A inteligência quer a verdade. O objeto da inteligência é a verdade. Só nós somos capazes de, pela inteligência, alcançar a verdade. Um cachorrinho, por mais fofinho que seja, um gatinho, por mais bonitinho que seja, não é capaz de fazer uma tese de doutoramento. A inteligência é para conhecer a verdade. Hoje a verdade está sendo questionada. As pessoas dizem que a verdade não existe. Alguns dizem, a tua verdade, a minha verdade. A verdade se relativizou. Pois bem, se a verdade não existe, então, para quem afirma isso, quem me garante que essa própria afirmação é verdadeira? A gente cai num contrassenso. E a segunda característica da alma racional humana, da nossa racionalidade, é a vontade que quer, a vontade que ama. E a nossa vontade, o nosso querer, busca o bem, busca a bondade. Ninguém busca o mal conscientemente, isso é impossível. Até mesmo naquele caso em que as pessoas tiram a vida erroneamente, um absurdo, porque pensam que fazendo isso vão se livrar de uma vida que já consideram insuportável. Buscam o bem de modo errado, mas buscam o bem. A vontade busca o bem, a inteligência busca a verdade. O que é a arte? O que é uma obra de arte? O que é o belo, que é o objeto de toda e qualquer obra de arte? É o encontro da verdade com a bondade. Quando a verdade
E quando a bondade acontecem de mãos unidas e não te avisam, te pegam desprevenido, assim, você está ali e você vê uma verdade, você vê uma bondade, as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, você se emociona. Esse é o processo da beleza. A beleza, no fundo, é uma combinação das duas características que todo ser humano busca, que é a verdade e a bondade. É por isso que o encontro com o belo não é uma opção para todos nós, é uma necessidade. A beleza te desembrutece, a beleza te interioriza, a beleza te enriquece, porque está trabalhando diretamente com os dois conceitos que a alma racional humana busca. Veja que interessante. A música com a qual eu trabalho chama-se de erudita. As pessoas dão esse nome, que vem do latim ex rude. Ex rude é uma música que quer tirar a rudeza, aquele ferrugem, aquela sujeira que existe dentro de nós. Essa é a finalidade dessa música. E é por isso, aqui eu estou na sala de estar da minha casa, como comentei com vocês, é por isso que toda música, quando ela é música, resgatando o conceito do que é música, aquilo que nós falávamos também no início, que os conceitos se perderam, quando nós temos uma música que é realmente música, dois componentes dela são os que mais se destacam. Todos vocês sabem que toda música ela é composta de 3 componentes. O primeiro componente é a melodia. Tá? Desculpa dividir assim com vocês, e perdão para quem já tem esses conhecimentos, eu chovo no molhado. O que é uma melodia? É uma sucessão de sons, uma concatenação coerente de sons. Se eu, por exemplo, faço isso é um som. Isso é um outro som, que a física define como uma frequência específica. Se eu faço isso para vocês, não existe melodia nenhuma aqui. Agora, se eu concateno isso de uma maneira coerente, aqui eu tenho uma melodia, uma linha melódica. O que é melodia em uma música é aquilo que a gente cantarola. Segundo componente, eu preciso criar essa linha melódica. Segundo componente, e crio com a inteligência e com a inspiração. Os grandes gênios, Beethoven, com a inspiração também. Segundo componente, igualmente intelectual, é a harmonia. O que é harmonia? É aquele colchão sonoro que sustenta a melodia. Me explico. Olha só um som. Isso é um som. Olha só a possibilidade harmônica que agrada aos ouvidos, que eu posso fazer como um colchão para sustentar esse som. Olha, isso aqui é harmônico, olha. Não é? Outro. O mesmo som, olha agora. Agora. Percebam a quantidade de combinações harmônicas que eu posso me utilizar para sustentar uma nota. Então, por exemplo, quando eu toco parabéns, esse outro som que sustenta a melodia, essa combinação é que nós chamamos de harmonia. Dá trabalho fazer isso? Claro que sim. É um trabalho intelectual, próprio do homem, a inteligência. E qual é o terceiro componente? O ritmo. O ritmo, de tudo que existe em uma música, é o menos importante, o mais desnecessário. Porque, se vocês pararem para pensar, eu vou falar alguma coisa que aparenta ser complicada, espero que vocês entendam. O ritmo, ele já está incluído, ele já está embutido dentro da própria melodia. Se eu faço isso para vocês, por exemplo. Meu pé inconscientemente começou a bater aqui. Isso é uma marcha. Eu não preciso dizer que é uma marcha. Eu não preciso fazer...
Não preciso. É brega, é cafona, estraga a melodia. E é por esse motivo que quanto mais melodia e quanto mais harmonia possui uma música, mais ela fala para o ser humano, mais humana ela é, mais ela fala para a alma racional humana, mais clássica ela é. O que é um clássico? É aquilo que é eternamente moderno, porque sempre vai falar para o homem. É aquilo que é atemporal, é aquilo que veio para ficar, é um clássico. As pessoas chamam de música clássica. Eu não diria música clássica, eu diria música. Música. Quando a música tem bastante melodia e quando tem bastante harmonia, ela fala da cintura para cima. Quando tem muito ritmo, é da cintura para baixo. Não precisa falar mais nada, né? Agora veja, a indústria fonográfica movimenta milhões de reais. E o interesse na indústria fonográfica é um só: dinheiro. E como as músicas, vou chamar de músicas entre aspas, desses artistas entre aspas, porque o artista é uma ponte que funciona como comunicação entre esse mundo louco, caótico que a gente vive e um local de transcendência que todos nós temos dentro da nossa alma, um espaço onde a gente quer viver com paz, a gente quer viver com sentido. Esse lugar dentro da alma racional humana é para onde o artista quer nos levar. Por isso que eu chamo de artistas, entre aspas, isso que a gente vê por aí. Porque são pessoas que estão cantando de modo desafinado, algo que não tem melodia nenhuma. Vem pra cá, vou pegar, vem pegar. Você não entende nem o que estão falando. Não existe riqueza harmônica nenhuma. Eu não estou sendo exagerado e nem negativo na minha análise. É a pura realidade. Basta a gente ver o que está acontecendo hoje. Não existe melodia, não existe harmonia. Então eu preciso, eu não estou falando para a racionalidade, o homem é um animal racional, eu não estou falando para o racional, vamos falar para quem? Para o animal. Então coloca de preferência umas dançarinas com shorts que parecem um cinto e que sensualizam. É por isso que a gente vê cada vez mais o degrau descendo a cada dia. A pornofonia é uma realidade. É uma realidade. A gente desceu um degrau, a gente está no terreno da imoralidade. Mas como se isso não bastasse, aconteceu em São Paulo não muito tempo atrás, um caminhão de som. Colocaram uma menina de 11 anos, com esses shorts ao qual me referi agora, dançando funk. Ligaram para a polícia e o dono do caminhão de som foi levado para a delegacia. A gente já está num terreno criminal. Descemos mais um degrau. E querem chamar isso de música? Querem chamar isso de arte? A arte te joga para cima, ela não te acorrenta. Falamos tanto das liberdades e das prisões do ser humano. Ah, eu sou livre para poder fazer essa dança da garrafinha. Não, você não é livre, você está preso a alguma coisa. Você está preso às tuas paixões, à tua concupiscência, ao teu apetite compulsivo, irascível, tudo que foi falado aqui hoje. E o incrível é que isso não é liberdade. E toda vez que a gente faz uma escolha não livre, na nossa próxima escolha, a gente ainda é menos livre. As nossas escolhas comprometem as escolhas futuras. Quando nós fazemos uma escolha onde não há liberdade, a próxima escolha vai ser cada vez com mais dificuldade de alcançar, de atingir a liberdade que todos nós queremos. Por isso que a gente está aqui nesse fórum. Houve um compositor, Chopin. Alguns falam assim, Álvaro, fala Chopin ou Chopin? Chopin. Estava em Varsóvia e só impediram isso. Álvaro, não fale Chopin. O nome dele correto era Frédéric František Chopin. Ele se mudou para a França e mudaram para Frédéric François Chopin. O nome dele é Chopin. E era um homem que tinha um amor enorme pela Polônia. Enorme, não sei se vocês sabiam disso, mas ele teve que, por motivos políticos, não vamos nem entrar aqui no caso, estamos falando lá do início do século XIX, ele teve que sair da Polônia para nunca mais voltar. Nunca mais voltou, e ele sabia disso. Tanto é assim que ele pediu para que o coração dele fosse retirado do corpo. Ele está enterrado em Paris, no Père Lachaise. Eu lembro que eu fiquei umas 2, 3 horas dentro do cemitério, até que todo mundo saísse, com a permissão do guarda do cemitério, claro.
para que eu pudesse pular a cerca onde está de fato o túmulo dele. Eu consegui pular, peguei, coletei o material do túmulo dele e tenho no meu estúdio lá em São Paulo. E me ajudei enormemente, antes de um recital que eu tenho que tocar Chopin, encostar nesse material. Não sou uma pessoa que gosta de cemitério, como tantas pessoas falam, coisas fúnebres, não. Mas é uma maneira de chegar mais perto dele. E ele pediu para que tirassem o coração dele. E a irmã dele fez isso. Quando ele morreu, lá em Paris, a irmã, a mais velha, Luísa, embebeu o coração em conhaque e levou de volta para Varsóvia debaixo da saia. E o coração dele está dentro da igreja da Santa Cruz. Impressionante isso, né? Eu lembro que, numa das vezes que estive em Varsóvia, entrando numa igreja aleatória, a primeira vez, entrei por acaso nessa igreja e vi, aqui descansa o coração de Frédéric Chopin. A minha atitude foi ficar de joelhos, que é a única atitude que uma pessoa normal tem diante do sagrado. E eu me questionei, conto isso com uma história antes de fazer a próxima obra. Por que o coração dele está numa igreja? Mais uma coisa, ele sempre carregava no bolso da calça dele terra polonesa. E ele pediu para que essa terra fosse jogada sobre o túmulo dele lá em Paris. E assim foi feito. Colocaram no caixão e jogaram essa terra polonesa. O amor à Polônia, o amor à nação. Mas por que ele estava enterrado o coração dele está numa igreja? Porque antes que ele morresse, eu já li uns 4, 5 livros, e isso histórico fala exatamente sobre isso, sobre o padre Alexandre. O polonês, ele é católico, né? Um país cristão, católico. E o que aconteceu foi que ele estava no final da vida, e a mesma irmã que levou o coração debaixo da saia, ligou, mandou um WhatsApp, não sei o que, para esse padre Alexandre que estava em Roma. Havia acabado de se ordenar, dizendo: teu amigão está morrendo, não vá para Varsóvia, venha para Paris. E assim ele fez. Foi para Paris. Quando ele chegou, Chopin o viu, se assustou. É aquela fase da negação, que é típica de uma pessoa que está com uma doença terminal. A negação. Afastou a presença do padre Alexandre, mas dias depois, estou encurtando a história, esse mesmo padre Alexandre disse: meu grande amigo Frederic, eu queria te pedir uma coisa. Eu queria que você me desse a tua alma. E ele falou: compreendo-te. Assim, literalmente. Pediu para que todo mundo saísse da sala. Estava Jimmy Stilling, estava o Franz Schomm, enfim. A quem ele dedicou a sonata para cello. 6 pessoas. E ele fez uma confissão. Ele recebeu a comunhão durante 3 dias, rezando o rosário todos os dias, não permitindo que o padre Alexandre saísse do lado dele, beijando um crucifixo. E a penúltima frase literal que Chopin disse antes de falecer foi: meu grande amigo Alexandre, graças a você eu não morrerei como um porco. A obra de Chopin, que eu vou interpretar agora, toda ela, mostra exatamente isso. Uma pessoa que tem uma interioridade, uma riqueza, que em algum momento da vida, por mais confuso que tenha sido o percurso pessoal da própria vida, chega no porto seguro. Uma pessoa que tem interioridade, que joga luz na racionalidade e cultiva essa racionalidade no nível máximo, capaz de compor obras de arte musical como essa que vou fazer aqui agora, necessariamente chega à verdade. É uma polonese. Polonese, em linguagem nossa, significa combate. Ele fez um conjunto de poloneses. Eu me lembro uma vez que na Argentina eu fui fazer a integral das poloneses, a 1, 2, 3, 4, 5. E estavam algumas pessoas da minha família e uma irmã minha disse: você tem que fazer uma sauna para estar preparado. E eu acabei entrando, fiz a sauna, e cheguei relaxado, tranquilo, não tinha nem força no palco para poder tocar. Uma aprendizagem na minha vida. Hoje eu não fiz isso aqui, pelo contrário, tomei um café antes de entrar aqui. Eu faço agora uma das poloneses, que recebeu a alcunha de heróica, porque é isso o que o nosso país está precisando hoje, um heroísmo individual de cada um de nós, para que a gente possa transformá-lo. Foi isso que fez Chopin. Inclusive, a causa da morte dele de tuberculose foi porque ele começou a fazer uma série de recitais por toda a Europa para angariar fundos para mandar para o seu país, para ajudar esse patriotismo sadio que todos nós queremos ter com relação ao nosso querido Brasil.
Eu faço aqui a polonesa heróica, lembrando do heroísmo que eu e todos nós que estamos aqui temos que ter depois desse nosso dia de encontro hoje. Assim espero.
como eu faço para passar para o próximo slide? Eu não tenho nenhum botão. Se tivesse alguém que tem algum botão, eu queria contrastar agora com a realidade do dia de hoje, do mundo moderno. Está aqui, ó. Dimitrios, conseguiam aqui. Espero apertar o botão certo. Consegui. A ponte de Tacoma é uma região que está lá perto de Washington, no estado de Washington, perto de Seattle, nos Estados Unidos. O que aconteceu? O fenômeno da ressonância. Recordando os meus tempos de física, a ressonância sempre acontece da seguinte forma. Quando uma fonte externa emite uma frequência, e essa frequência coincide com a frequência natural de vibração de um determinado material, todo material tem uma frequência natural de vibração. Todo material está vibrando. O nosso corpo está vibrando, as moléculas estão vibrando, graças a Deus, senão a gente estaria morto, né? Temperatura acho que é 36,5, graças a essa vibração, enfim. Mas quando uma fonte externa emite uma onda sonora, uma frequência, que coincide com a frequência natural de vibração daquele determinado objeto, enfim, aquele objeto começa a entrar em ressonância, começa a vibrar, inclusive externamente. Quem nunca viu, por exemplo, aquele cantor de ópera que dá um dó de peito, assim, e você vê aquela taça de cristal que começa a entrar em ressonância, porque coincidiu a frequência daquela nota que o cantor está fazendo com a frequência natural daquele cristal. E o cristal explode. Foi o que aconteceu com essa ponte. Num belo dia, bateu um vento, uma ponte estilo ponte pêncil, o atrito do vento com o ferro que sustenta essa ponte começou a emitir um ruído com uma determinada frequência que coincidiu, infelizmente, com a frequência natural de vibração do concreto da ponte. O azar. Aquela velocidade daquele vento, a temperatura do dia naquele momento, tudo isso contribuiu para que essa fonte, emitindo essa frequência, fizesse o concreto entrar em ressonância. Se esse vento tivesse cessado, ou se a temperatura do dia tivesse se alterado, o que for, isso não teria acontecido. Mas, por um azar, o vento não cessou, a temperatura não se alterou, a frequência continuou, o concreto começou a entrar em ressonância e aconteceu o que aconteceu. Inclusive, um senhor que estava com um carro na ponte, vendo tudo que estava acontecendo, ele saiu correndo do carro e foi embora, e deixou o carro lá. Era só sair com o carro da ponte, né? Enfim, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Olha só. Olha o incrível, parece borracha. Isso é concreto. Olha o carro lá. Agora vai mostrar por um outro ângulo, ainda mais surpreendente. Olha. Isso não aparenta ser concreto. E olha o que vai acontecer agora. Se não estou em engano, foi no final de manhã isso. Impressionante. Foi ao final da manhã, às 11h10 da manhã. Aí. Bom, por que eu mostro esse slide para vocês? Porque assim como o piano tem cordas, alguns dizem que o piano é um instrumento de cordas, outros dizem que é um instrumento de percussão. Essa discussão fica para um outro dia. Todos nós temos dentro de nós uma corda, eu acredito muito nisso. Uma corda que está preparada, quando bem afinada, para entrar em ressonância com o quê? Com o belo. Nós fomos criados para o belo, nós fomos criados para a verdade, nós fomos criados para a bondade. Era o exemplo que davam hoje à tarde daquela planta que busca o sol. Existe dentro de nós uma busca pelo verdadeiro. Existe a busca pelo bem, uma busca natural.
E tendo a verdade e tendo a bondade dentro de nós, quando nos deparamos com a beleza, essa corda entra em ressonância dentro de nós. Qual que é o impeditivo para que essa corda não entre em ressonância? Quando ela está desafinada. Então façam autocrítica. Veja como está a vida de vocês em relação à busca da verdade e da bondade. Porque é aí que está a liberdade. E é aí que a corda entra em ressonância. Qual é a dificuldade no mundo atual? Veja só. Pouca harmonia, pouca melodia e muito ritmo. Eu não sei se o som vai sair aqui, teria que sair um som, que no último slide da ponte de Tacoma não saiu. Eu vou arriscar agora, porque se não sair o som, aí a gente perde. Equipe, vamos lá, tá? Vou apertar o play. Seja o que Deus quiser. Não saiu. Como que a gente pode... O desafio do momento ali, ó. Porque se não sair o som agora, daí eu já nem mostro os próximos 2 últimos slides. Aí eu toco mais uma música e a gente vai embora. Melhor, né? Vocês me digam quando eu posso apertar o play aqui. Não consigo ver. Estão usando em mim a técnica que o Hitler usava. Ele não consegue ver. Nuremberg. Eu não vejo ninguém aqui. É a rainha Marília. Opa. Olha, resolveu. Então vamos lá. Opa, não, isso não. Posso dar o play? Bota som na caixa. Vamos lá. São os artistas mais ouvidos nos estados do Brasil, segundo o Spotify. No Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, quem lidera é a rainha Marília Mendonça. No Acre, Tocantins, Goiás e Distrito Federal, quem domina é a dupla sertaneja Henrique e Juliano, sendo a segunda mais ouvida do Brasil. Nos estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo, a cantora Ana Castela dispara sendo a mais ouvida do Brasil. Em São Paulo fica o MC Rian SP. Rio de Janeiro, o MC Cabelinho. Na Bahia e Alagoas fica com a rocha de Nadson o Ferinha. Em Sergipe, a cantora Taylor Swift. Pernambuco, o cantor Natan lidera o Spotify da região. Nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, quem lidera é o cantor Felipe Amorim. Você ouve algum desses artistas na sua região? Não precisa responder. Para quem não conhece o MC Rian, que é do estado onde eu moro, teve alguns que eu tentei selecionar, não tem como passar aqui, em nenhum lugar, tá? Não tem. Trust me, confie, não tem. Só o que eu consegui para que vocês vejam mais ou menos assim, bem mais ou menos, tá? Olha lá. Já começou a... Bom, antes de acabar eu faço uma última obra aqui, e aí eu mostro essa conclusão, que é um ator que eu acho muito interessante, Antônio Bandeiras. Ele está conversando com uma outra atriz que eu respeito muito, chamada Meryl Streep, né? Uma conversa sobre mais ou menos isso que a gente falava. Eu vou fazer uma última obra, que é de um outro compositor chamado Liszt, Franz Liszt. Chopin é conhecido como o poeta do piano. Franz Liszt é conhecido como o príncipe do piano. Pura pirotecnia, dificuldade técnica, mas há uma obra dele, igualmente tecnicamente exigente, que se chama São Francisco de Paula Caminhando sobre as Ondas. Conto para vocês esse fato histórico. São Francisco de Paula, enfim, Francisco de Paula da região da Calábria, isso é um fato histórico. E ele sentiu um chamado interior para pregar a palavra do outro lado do Estreito de Messina. O Estreito de Messina, quando a gente olha no mapa, é aquela região que liga a Itália com a Sicília. São mais ou menos 7 quilômetros, 6, 7 quilômetros. Muito bonito aquilo. E ele sentiu o chamado para pregar a palavra na Sicília. Então ele foi até o primeiro barqueiro e falou: olha, eu queria que você me levasse para o lado de lá. O barqueiro falou: olha a tempestade que está chegando aqui. Está louco? Não. Foi para o segundo barqueiro. Não, olha a tempestade. Foi para o terceiro. Enfim,
Nenhum barqueiro quis levá-lo para o outro lado do Estreito de Messina. Ele disse, tá bom, eu vou a pé. E assim foi. E diz o relato que com o manto dele, ele jogava o manto sobre a água, e ele ia caminhando sobre o manto, e aí pegava, colocava um pouco mais, e atravessou o estreito. E foi isso, esse relato histórico, que Liszt utilizou para poder fazer essa obra. Por que eu escolhi essa obra que é tão hermética, tão pouco conhecida e tão antieconômica? Porque para poder prepará-la, eu poderia ter preparado 2 concertos de Beethoven, assim, né? Porque é exatamente o momento que a gente está passando. Todos nós aqui no dia de hoje ouvimos, de uma forma ou de outra, um chamado. E observem que eu vou começar essa obra com notas graves, refletindo exatamente o chamado. E depois a minha mão esquerda vai começar a fazer um trêmulo, simulando o movimento das águas. Vocês vão poder identificar o vento, as pequenas correntezas que aconteciam quando ele se aventurou a fazer essa travessia a pé, a ventania, que começa a chegar, a tempestade, e aí que a coisa complica bastante, sim, né? Mas eu estou precisando ir para a academia, então eu já vou para a academia aqui agora mesmo, o piano, né? E até que ele chega do lado de lá. E quando ele chega do lado de lá, é a apoteose final da obra. Sempre mantendo o mesmo tema. Um tema glorioso. Eu preparei essa obra, insisto, porque cada um de nós, no dia de hoje sentiu esse chamado. Tem que atravessar a pé caminhando sobre as águas? Acredito que não. Não vai ser pedido para ninguém isso. Mas vai ser pedido algum heroísmo, como a polonese de Chopin nos propôs. Então faço agora São Francisco, de Paula Caminhando sobre as Ondas. Assistimos uma declaração do Antônio Bandeiras e that's it, tá?
ver o que o Antônio Bandeiras tem a falar. Né? Yeah. Eu vou voltar para pegar a vez do início. You go immediately to Puccini. Opa. Não. Agora. You go immediately to Puccini. Yeah. And you go to Bizet and to the operas that are very melodic. But I couldn't understand Wagner, for example. You know, I had to fight my way into Wagner, and I was there fighting, struggling in order to why this guy is so important to people who love music, but I don't understand what he does, or it doesn't hit me in the same way. And I remember again and again being patient until I started taking a thread, and I remember it was with Tristan and Isolde, and suddenly it opens the world when you dedicate time. It happens to me also with William Faulkner. I remember reading The Bear, and I remember going back and forth in the book so many times because I couldn't really understand until you actually develop an attention and you start just putting the layers together and having that patience, then a world opens. One day a door opens to you and you start understanding when this guy is talking about the Mississippi River and everything that is happening around that. So, you know, we have to teach our young kids to have that patience and to go deep in issues. Don't stay in the surface. And there is a beautiful way to do that, and it's called art. Yeah. Exatamente isso. A arte é aquilo que nos leva para essa região dentro da nossa alma racional humana, onde a gente encontra o verdadeiro sentido da vida, o porquê de a gente existir. Que a nossa vida para de ser bidimensional e começa a ganhar volume, a gente começa a ganhar transcendência. As escolhas estão aí, cada um faz as que quer. Eu queria propor para vocês, em primeiríssimo lugar, que vocês fossem soldados do que está acontecendo por aí, prevenindo principalmente as gerações futuras, crianças que são expostas ao que é o esgoto da porcaria e da depravação humana. Infelizmente, assim, muita gente se perde. E, em segundo lugar, não é o caso de vocês, mas é o caso de muitas pessoas, a falta de exemplo em casa, pais que não são exemplo, pessoas adultas que não são exemplo, pessoas que consomem até porcarias, por dizerem que tem a cabeça aberta, né? Cuidado, a gente que tem a cabeça muito aberta, o cérebro cai para fora, né? É isso que eu tenho que te dizer. A arte, a beleza, ela realmente vai redimir o mundo. Obrigado. Agradecendo imensamente ao grande pianista, musicista Álvaro Figueiro, em nome do IFL Brasília, queremos entregar um troféu ao senhor, então convidar a diretoria do IFL para fazer essa entrega do prêmio, por favor. Senhoras e senhores,